comuns, levantar provas e histórias de clientes, escrever storytelling de campanha, validar o posicionamento e diferenciação, blá, 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 blá. Então você vai cumprir toda essa checklist, continuar cumprindo essa checklist, mas se você não construir uma oferta, cada uma dessas etapas, elas não vão se pagar. E é por isso que nós vamos focar hoje em uma coisa dessas 40 que vocês viram. Nós vamos falar sobre construção de oferta. E eu quero começar com mais uma frase do grande crush da minha vida. Se eu não fosse casado com a minha esposa, eu seria casado com este belíssimo homem chamado Gary Albert, né? Ele fala que a coisa mais importante é a oferta. Ponto. Você pode ter uma copy de nível mundial. Eles chamam world class. Você pode ter uma copy de nível mundial, mas se a oferta for ruim, ela não vai converter. Então, a partir desse momento, nós temos que responder a seguinte pergunta: o que é uma oferta de verdade e por que existe uma diferença entre produto e oferta? Alguém aqui no chat, tanto no chat do YouTube quanto no chat VIP, alguém aqui consegue me dizer, quer arriscar? Alguém aqui se sente confiante para responder qual é a diferença, pessoal, entre produto e oferta? Não pergunta lá pro chat GPT, só solta aí o que você achar, sem medo de ser feliz. Porque que, opa, olha, o Rafael já começou. Produto é o que você entrega. Produto é aquilo que você vende, oferta é o que faz o cliente comprar. Muito bem, pode ser. Oferta é a construção, oferta é o que vende. Produto igual a entrega, oferta igual ao que você vende. O pessoal tá bem afiado, foi o pessoal do grupo VIP, o pessoal do YouTube aí não começaram a responder. Hã? Ah, então eles têm um delayzinho, né? O pessoal começou a responder aqui, ó. Produto é o bem, a oferta é como você apresenta ele. Olha só, então vocês estão sabendo um pouquinho desse mecanismo. Pessoal, produto é o shampoo. É aquela embalagem, aquela tampa, aquele layout, aquele nome, aquela marca. A oferta é: você levará esse shampoo, resolverá para sempre tais e tais e tais problemas. Olhe, as pessoas que já fizeram estão satisfeitas. Somente hoje você levará um tratamento de 3 meses pelo preço de 1 mês. Existe uma garantia, se você não estiver satisfeito ao final do primeiro mês, pode devolver os outros 2 e eu te devolvo 100% do dinheiro. A oferta é a estruturação de toda uma estratégia de geração de desejo e urgência sobre um produto que nós estamos vendendo. Quando nós pegamos um produto e revestimos ele, invernizamos ele, preparamos ele para que ele seja desejável e para que ele transmita uma sensação de urgência, agora nós temos uma boa oferta. E quando nós falamos de oferta, o que é tudo que precisa existir em uma boa oferta? Lá vamos nós, de novo, para nossas listas. Preparem o print. Isso daqui, tudo que está aqui precisa existir em uma boa oferta. Ou seja, se você está preparado para criar uma boa oferta, esteja preparado para adicionar cada um desses elementos ao seu pitch na hora que o seu cliente estiver abrindo um carrinho, inaugurando uma campanha, dando início a uma promoção. Ah, Ícaro, mas isso são tantas coisas? Eu concordo. Hoje em dia com a IA é muito mais fácil. Por quê? Porque você pode simplesmente pegar isso daí e falar: adicione na minha oferta, adicione no meu pitch cada um desses elementos e construa uma oferta completa com cada um desses elementos inseridos do início ao fim do pitch. Nossa, que maravilha! A IA vai fazer tudo isso para você. Mas, se você quiser resumir e olhar apenas para aqueles elementos que têm o verdadeiro 80-20, ou seja, para aqueles elementos que vão produzir o resultado mais importante da sua oferta, você tem que olhar para esses daqui. Promessa clara e específica, ancoragem de preço. Na condição natural custa tanto, nessa condição específica e apenas nessa custa isso. Diferenciar não só ele da concorrência, mas ele de todas as promessas e encantos que essa pessoa ouviu de qualquer outra pessoa. Garantia, urgência, para mim urgência é um dos pontos mais importantes. É preciso que tenha uma chamada de ação clara, forte e única, ou seja, ao final deve ser: clique no botão abaixo, se inscreva, garanta a sua vaga, elas vão acabar muito rápido, aproveite a promoção de hoje, garanta essa condição única que não vai se repetir. Vamos lá, clique no botão abaixo, garanta a sua vaga e eu te vejo lá. Esse CTA é importante porque muitas pessoas vão reagir apenas ao comando verbal. E bônus estratégico, tem que ter bônus também. A transformação, olha como é que estavam as pessoas, olha como elas estão agora. E a prova social, e agora eu estou falando de pessoas concretas, olha a foto aqui, olha esse depoimento da Regina e tudo que ela teve de transformação desde que ela tomou a decisão certa, a mesma decisão que você vai tomar. Eu não vi agora quem escreveu e falou assim: quem já escreveu tudo isso na mão sabe o trabalho que dá, e cara, é verdade. É ridículo, porque eu me sinto, sabe como? Que eu aprendi matemática antes de existir a calculadora e agora tem uma calculadora. Geralmente todo mundo já nasceu com calculadora existindo, né? Então, a sensação é essa. Eu aprendi copy quando não existia IA. Cara, a gente tinha que arrancar isso daqui. Primeiro, a gente tinha que encontrar esse tipo de conhecimento só em fórum gringo.
Não existia esse tipo de conhecimento disponibilizado no Brasil. Então, tanto é que se você for procurar conteúdos de copy de 5, 6 anos atrás, ninguém tem uma estrutura de oferta tão bonitinha assim. E aí depois, essa segunda fase, cara, isso daqui, sem IA, você demorava uns 3 ou 4 aninhos pra dominar com segurança, dominar com aquela sensação de que você pode reproduzir, que o resultado será muito parecido. Hoje em dia com a IA, na boa, eu acho que se você for um pouquinho esperto, for um pouquinho assim educado, um pouquinho assim alfabetizado, eu acho que você consegue mandar uma oferta boa, com grandes chances já na primeira tentativa que você fizer. Claro que não será aquela oferta incrível, mas na boa, muito melhor do que qualquer oferta que eu pudesse montar nos meus primeiros 3 ou 4 anos como copywriter. Eu mesmo. Então só pra você ver como as coisas hoje estão fáceis. A partir do momento que nós entendemos que a oferta é o elemento mais importante de uma campanha, porque a oferta aqui não só pagará as contas, como ela permitirá que tudo continue existindo. Só haverá próximos lançamentos, só haverá próximas campanhas de vendas, só haverá próximas promoções, só haverá próximos clientes se a sua oferta der certo. Porque se ela der errado, você não tem dinheiro e uma hora, trabalhando sem ganhar dinheiro, ou você vai ser ejetado do mercado, ou você vai desistir e vai querer fazer outra coisa e tá tudo bem, eu compreendo também. E é justamente neste momento que você entende da importância da oferta que a primeira dúvida daquelas pessoas que pensam um pouquinho mais pra frente é: tá, Ícaro, eu entendi sobre a oferta, eu entendi que é importante, eu entendi e printei todos os elementos que estão aqui, eu não vou deixar passar nenhum deles, eu vou pegar cada um desses elementos, pedir pra IA criar um parágrafo de explicação sobre cada um deles, vou pedir pra IA criar uma aplicabilidade prática, um cenário hipotético em cada um deles e vou continuar estudando e é isso que eu vou fazer. Mas me diz uma coisa, Ícaro, você me falou sobre escada de valor, você me falou sobre produtos mais caros, você me falou sobre produtos mais baratos, agora me diz uma coisa, a oferta é a mesma? A oferta é a mesma? Eu construo uma oferta do mesmo jeito, com os mesmos princípios, para um produto de R$90, de R$30 e para um produto de R$4.000, de R$3.000? O que vocês acham? Inclusive o Rafael está falando, não, são públicos diferentes. O que vocês acham? As ofertas são construídas da mesma maneira? Aí o pessoal gosta só de falar não, então vai que eu não erro, né? Então já solta assim só, não. Vitor está achando que sim, Danifer está achando que sim, Isis Rezende sim, construída sim, Aniele não. Vamos lá, pessoal, uma pequena pegadinha aqui. A construção de uma oferta, ela deverá sempre levar em conta todos aqueles elementos que eu trouxe para vocês, tanto os primeiros quanto os verdinhos, que são os 80-20, que vocês estão vendo agora nesse slide aqui, diretor pode chamar. A oferta vai ter que ter sempre isso. É claro que não é obrigatório que tenha tudo isso se for um produto muito, muito baratinho, mas na hora de apresentação da oferta, você vai prestar atenção em pontos diferentes dependendo do preço do produto. E é por isso que eu organizei aqui quais são as diferenças quando nós estamos falando de ofertas para produtos low ticket e produtos high ticket, produtos front-end e produtos back-end. É claro que existe aqui uma pequena diferenciação técnica, mas isso é um assunto mais avançado. Por enquanto, eu vou chamar para vocês low ticket e front-end de mesma coisa, high ticket e back-end de mesma coisa. Não são a mesma coisa quando você é um copywriter mais avançado, mas agora podem pensar desse jeito que vai facilitar o aprendizado de vocês. E cara, então qual a diferença entre quando nós estamos criando ofertas para low ticket e high ticket? Quando nós estamos criando promessas para low ticket, é importante que você entenda que você está apostando no instinto do seu público, que você está apostando no ócio, no vício, no costume do cliente de clicar e de comprar. Quando você está montando um produto de custo barato, você está muito mais apostando numa compra por tédio, numa compra por impulso, numa compra por oportunidade, do que numa compra que foi fruto do processo de reflexão e também de decisão. Então tudo que nós vamos valorizar numa oferta de low ticket está baseado justamente nessa facilidade, nessa velocidade, nesse resultado rápido. E é por isso que, quando nós temos produtos de low ticket, as nossas promessas são claras e específicas, mas elas são enxutas, diretas e com linguagem simples. A transformação, ela é um resultado rápido e ela não é a solução de todos os problemas. Então, por exemplo, quando você está vendendo uma formação em investimentos, você está falando sobre a pessoa dominar todas essas matérias. Quando você está vendendo low ticket, é assim: quite o seu cheque especial em até... Saia do cheque especial e pague suas dívidas em até 90 dias. Ponto. Uma ação específica, você não está falando de mais nada na vida desse cara. Uma ação específica e uma promessa com um prazo temporal concreto. Os diferenciais, quando você está trabalhando com um produto mais barato, os melhores diferenciais são: cara, isso daqui é novo, isso daqui é fácil, isso daqui é rápido. Se você puder combinar os três numa única oferta, melhor ainda. Então, se você puder falar: olha, isso daqui é algo novo, testado ou conhecido por um número pequeno de pessoas, isso daqui é fácil e te trará um resultado rápido, ainda que seja um primeiro resultado pequeno,
Essa oferta é muito mais poderosa do que qualquer grande promessa que você possa fazer, complexa, para um produto barato. Então quando você fala, e é por isso que a dieta da Virgínia, e é por isso que a dieta da Maíra são tão importantes e vendem tanto. Porque quando a Virgínia fala, olha, existe um método novo, que poucas pessoas conhecem, que é comer ovos o dia todo, todos os dias, e você terá uma perda de peso de X quilos em Y dias. É isso. O método é novo, ele traz resultado, ele é muito fácil de ser cumprido, e esse resultado que ele traz é um resultado rápido. É isso que a gente faz quando a gente está produzindo oferta para produto low ticket. E a prova... Pessoal, quando você está vendendo low ticket, é basicamente você dar um grito e torcer para que o preço baixo converta no instinto. Então, os depoimentos são curtos, são prints, você não precisa fazer um VSL de 12 minutos trazendo depoimentos em vídeos de clientes, e os números estão muito mais voltados à promessa que você fez. Então você não vai explicar como é que funciona a caloria no corpo humano, como é que você faz a sua... como é que você mede o seu basal. Você vai só falar, olha, você vai comer maçã por 7 dias e vai perder 3 quilos. Ponto. Aqui estão depoimentos da Maria Fernanda, da Maria Tereza e da Maria Antônia, e elas 3 fizeram isso e perderam 3 quilos. A Maria Antônia perdeu até 4 quilos, ou seja, foi mais do que a gente esperava, né? E é isso. Custa R$19, pode dividir em 2 vezes, paga 2 de R$9,50. Minha voz já tá falhando. Paga 2 de R$9,50. Está resolvido. Agora, quando nós estamos falando de produtos mais caros, tudo muda. Então nós estamos falando do oposto. Nós estamos falando que as suas promessas serão profundas, ambiciosas, personalizadas. Quando nós estamos falando da transformação, se o produto é caro, você não está resolvendo um pequeno problema. Você está prometendo a transformação de uma vida inteira, uma mudança de carreira, a liberdade desejada, status que a pessoa sempre quis e nunca teve acesso. Quando você está criando os diferenciais desse produto mais caro, você está criando um método próprio. Os cases agora eles podem vir com vídeos, depoimentos maiores, o vídeo de vendas é maior e também os estudos de caso eles são mais detalhados. Mas não acabou por aqui, existem mais diferenças também quando nós estamos falando sobre a construção de produtos baratos e produtos mais caros. Pessoal, garantia de low ticket, na boa, nem vale a pena citar às vezes. É bom fazer no teste, mas quantos refunds você vai ter, quantos pedidos de reembolso você vai ter de produtos de R$37, R$47? Não serão muitos. Já no high ticket, a garantia ela deve ser condicional. Se você quiser que ela seja incondicional, talvez eu não recomendo que você estenda nem para 30 dias, faça só os 7. Ou, o que é uma garantia condicional? Vem aqui para o quadro branco, diretor. Nós estamos construindo um projeto de mentoria. Essa mentoria acontece em 12 meses. Nós teremos um encontro por mês. E nós temos um objetivo. Fazer você sair com o dobro. O seu negócio vai dobrar de faturamento. E se você chegar, e quanto ela custa? Sei lá, ela custa R$35 mil. E você divide ela em 12 vezes, sem juros. Só que, qual que é a garantia? Se você não dobrar o seu negócio nesses 12 meses, eu devolvo o seu dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Uma parte enorme de pessoas vão entrar achando que não precisa fazer nada. Daí elas vão ver que tem que fazer um monte de coisa. Vão ter que estudar, vão ter que trabalhar, vão ter que correr, contratar e aprender e fazer. Quando chegar no 6º mês, as pessoas começam a pedir reembolso. No 8º mês, explode pedido de reembolso. Ah, não deu certo, eu tentei, era isso aí, mas sabe como é que é? Não era isso mesmo que eu queria, mas me dá aí o reembolso. Então quando você está tratando de um produto mais caro, a garantia, ela deve ser condicional. E o que significa condicional? Cara, você tem que ver todas as aulas, você tem que estar presente, fazer o que foi demandado, contratar quem deve ser contratado, refazer o que deve ser refeito. Se você comprovar que você esteve em todas as aulas, fez todas as monitorias, esteve com o seu desenvolvedor durante todo esse tempo, e ainda assim você quiser o reembolso, você acessa a condicional. Então assim, se vocês produzirem high ticket pro cliente de vocês, porque teve uma época na internet que era moda. Ah, a melhor coisa pra fazer pra quem tá começando é high ticket. E eu discordo totalmente. Eu acho que a melhor coisa pra vocês fazerem são justamente low tickets, porque vendem rápido, tem pouca pressão, tem pouco reembolso, é pouco complexo e pode ser feito em uma semana. E você já vende no mesmo dia, já vira pro seu cliente e fala, tá vendo que eu disse que vai funcionar? Agora acredite no processo. Muitas vezes os high tickets eles demoram 1 ano para serem confeccionados, geram um puta estresse, ainda tem um risco terrível, que é fazer todo esse lançamento e vender 3 unidades. E acontece o que quando você vende 3 unidades? Ah, Ícaro, 3 unidades não é um problema, porque eu tenho aqui R$100 mil, quase. Aliás, quase não, né? 3, 6, 9, 10, 15, R$105 mil. Tenho R$105 mil. Pois é, mas ele vai vir no fluxo, no mês a mês, e agora você tem uma mentoria com incríveis 3 pessoas. E é muito ruim quando isso acontece. Seja porque, se tiver um grupo de alunos, terão 3 pessoas ali dentro. Seja porque, se eles quiserem trocar networking, vão ter 3 pessoas dentro. Então é muito ruim. E aí, o seu cliente, ele vai virar e vai falar assim, caramba, eu pensei que você ia vender bem.
Eu fiz tudo o que eu podia fazer para esse produto dar certo. Eu gravei um monte de aulas, eu estive presente, eu prometi coisa ao vivo, eu fiz a grande oferta, mas às vezes as pessoas não têm audiência o bastante ou autoridade o bastante para fazer uma venda de um ticket alto. E agora como é que você se defende para o seu cliente? Ele fez tudo o que você pediu, ele produziu as aulas que você pediu, ele produziu os materiais que você pediu, ele ele encheu aquela oferta de acompanhamento, de ao vivo, de tira dúvidas, de exercícios. E aí ele fez 105 mil, pagou 40 de tráfego, pagou imposto, e aí? Então assim, muitas vezes, eu falo pra todos vocês que estão começando agora, muito cuidado com produtos high ticket. Eu não gosto quando as pessoas ficam defendendo que isso daqui é a melhor coisa que você pode fazer pra ganhar um dinheiro logo que você começou na internet. A boa parte das pessoas que foram pra high ticket muito rápido, até mesmo ficaram tão, como eu posso dizer, elas ficaram tão impactadas, não é a palavra certa impactar, traumatizadas. Elas ficaram tão traumatizadas que elas até saíram do mercado digital. Ah não, ou acabaram com os programas e tudo mais. Então assim, não é tão simples, ok? Quando nós estamos falando de bônus, as ordens são completamente diferentes. Então quando nós estamos falando de bônus, os bônus que são dados para um low ticket, praticamente eles não são necessários. Então ao invés de colocar um bônus, você estrutura o seu low ticket com uma estrutura de oferta com order bump, que pode ser order bump 1 e order bump 2, só para fazer um valor maior de carrinho. Então tem aqui um order bump de 45, tem um order bump de 19, aí você soma esses valores e chega aqui no valor final de carrinho. Quando nós estamos falando de produtos caros, aí sim. Aí você precisa de bônus, escassez, novas entregas, sem sombra de dúvidas, você precisa compor aquela torre de preços bonitinha. Ancoragem de preço. Você fala assim, cara, vocês veem como eu tento vender o VIP? Eu falo assim, pessoal, é mais barato do que uma pizza, é barato demais. A comparação é simples. Olha, custa R$90, R$90 é simples. O Roger tá falando, tá parecendo meio desanimado. Cara, é que tem a diferença, Roger. Eu estou dando uma aula densa. Eu não consigo te dar todo esse conteúdo colocando brincadeira a todo momento, né? Então tem o momento da energia, tem o momento da brincadeira, tem o momento da piada, tem o momento da risada, mas infelizmente, até eu vou falar pra todos vocês que estão aqui presentes, infelizmente, estudar de verdade é chato. Eu não conheço uma única pessoa que tenha aprendido algo de verdade vendo stories, TikTok e Reels. Ah, eu aprendi muita coisa nos seus stories, porque os meus stories são blocos e blocos de texto, que você tem que apertar o dedo e estudar. Sabe como eu aprendi coisa na minha vida de verdade? Aqui, ó. Imagina aqui, ó, você começou e você leu 490 páginas. E como é que você vai ler 490 páginas? Assim, ó. Você vai abrir o livro e você vai ficar aqui. Exatamente isso. E você vai voltar, você vai pegar a caneta, anotar alguma coisa. Então o processo de aprendizado de verdade, ele é maçante. E uma aula de verdade densa é maçante. E é claro que essa aula ela não é a aula que todo mundo quer ver, né? Mas todo mundo gostaria de ver aqui mais piadas, mais brincadeiras, umas coisas, umas surpresas acontecendo. Mas pessoal, quem aprendeu a escrever de verdade, virou copywriter de verdade, aprendeu assim. Aprendeu estudando mesmo, se concentrando. Quem tem dificuldade de se concentrar, quem já tá pegando o celular aqui, quem já tá olhando para outros lados, treine a sua concentração. Hoje em dia, um dos piores males que as redes sociais fazem é destruir a nossa capacidade de nos concentrar. A todo momento tem que olhar pro celular, a todo momento ver se tem uma notificação. Tem gente aqui que para de assistir Netflix para dar uma olhada no celular, que não consegue assistir mais um filme no cinema sem olhar o celular. Esses são os verdadeiros diferenciais. Se você se tornar, eu falo isso muito pra minha esposa, eu tenho 5 filhos, né? Eu falo pra minha esposa, se os nossos filhos chegarem à vida adulta sabendo falar bem e ouvir bem. A geração mais nova, ela não fala, né? Além de falar tudo errado, ela fala um português que ninguém consegue entender. Ela não consegue ouvir. Você começa a falar pra essas pessoas já querem, não, mas tá, mas o que você quer dizer logo? Não, como é que é? E parou de prestar atenção. Então assim, se os meus filhos chegarem à vida adulta sabendo falar e ouvir, sabendo se concentrar, sabendo fazer as coisas e ficar em paz com o silêncio e a própria companhia. Eu falo isso daqui, mas muita gente tem uma mãe, uma tia. Eu tenho a minha sogra, por exemplo, que, cara, a pessoa acorda, ela liga a TV. Ela não suporta ficar em silêncio. Ela acorda, ela liga a TV e essa TV vai ficar ligada com ela até o fim do dia. É preciso suportar o silêncio. É preciso suportar o que é maçante. É preciso suportar o que é chato. E por fim, se eles forem humildes. Se eles chegarem sabendo isso, cara, acabou. Não vai ter concorrência para eles, ok? Vamos lá. Então, quando nós estamos falando de ancoragem de preço, o produto mais barato é a comparação com os itens de dia a dia, os produtos mais caros são as comparações com os grandes investimentos. Volta aqui pro slide, diretor. Os grandes investimentos. Inclusive, isso daqui é um bom momento para virar corte, quando eu dou todos esses conselhos sobre estudo e tudo mais. Então, basicamente é o seguinte, quando eu chamo vocês pro VIP, eu chamo vocês para compararem isso com uma pizza. Vocês veem muita gente comparando a assinatura com um cafezinho. É só apenas um cafezinho por dia. Quando nós estamos fazendo grandes investimentos,
quando nós estamos exigindo que alguém compre uma formação, ou uma consultoria, uma mentoria, uma imersão, uma aceleração, um bootcamp, um mastermind, nós temos que fazer comparações com outras classes de compras muito caras. Então, por exemplo, quando eu venho fazer aqui uma formação e eu vendo, olha, formação em copy, tantos mil reais, formação em social media, R$2.500, formação em não sei o que, o ingresso do... Não, então, ó, vamos lá. Eu vou fazer um quadro aqui. Então, vamos lá. Formação em social media. Aí eu coloco R$2.500. Aí com o que eu comparo? Eu comparo, olha, uma faculdade hoje de comunicação com foco em redes sociais, você vai pagar isso daqui por mês. Você vai pagar aqui uns 150 pau para se formar. Quando eu estou falando sobre a formação em copy, e aí eu coloco lá, preço dela, R$6.000. Aí eu falo, olha, isso daqui comparado com uma faculdade, isso daqui comparado com que a faculdade que você fez e que nem é a área que você trabalha, a gente está falando aqui de R$150 mil. Aí quando eu falo sobre um ingresso black do Novo Mercado, que é o nosso ingresso mais caro, mais exclusivo, que dá direito a jantar comigo, com Jonatas, e um jantar de negócios ali, e quando a gente fala que custa R$5.000, a primeira coisa que eu falo é, cara, não é um ingresso para um evento. Nós estamos falando aqui do networking, nós estamos falando aqui do jantar, nós estamos falando aqui 3 dias de trabalho. Então, quando nós estamos falando de produtos mais caros, nós estamos fazendo sempre comparações com produtos ainda mais caros. E eu te digo uma coisa, hoje eu sequer sei se a melhor forma de aprender é entrar numa faculdade, passar 5 anos lá, os 2 primeiros anos de qualquer faculdade. Quem aqui fez faculdade, pessoal? Os 2 primeiros anos são de jogar no lixo. O primeiro semestre, então, você joga inteiro no lixo. Por quê? R$100 mil. Também a chamada pra ação. Quando nós estamos vendendo um produto barato, é simplesmente compre. Então tá lá, dieta da Virgínia, uma foto dela bonita, de top, com a barriga dela negativa, ela com uma travessa de ovos, olhando pra frente, sorrindo, e o antes e depois de 2 ou 3 alunas, e você vai aprender, você vai fazer, você vai perder o tal peso, um peso específico, numa quantidade de dias específicos, compre. Por apenas R$37, compre. Agora, quando nós estamos falando de produtos, quando nós estamos falando de produtos mais caros, principalmente produtos high ticket de verdade, que é o que nós chamamos de exclusivos, muitas vezes você nem vai pro carrinho. Então, muitas vezes, você vai ver lá a página da mentoria, do produto de 10 mil, 20 mil, 30 mil, e vão estar lá todos os depoimentos, todos os elementos da oferta, todos os aspectos, um a um, daquele quadro que eu mostrei pra vocês lá, com 40 passos, se não são 40, deve ser quase isso. E aí você vira e fala assim, preencher o formulário de aplicação, aplicar para essa vaga. Por quê? Porque essa decisão não vai vir sozinha. Então, quando você está aqui, num site, onde você está apresentando tudo isso, e tem um botão de compra, e esse produto custa R$18 mil em 10 vezes de 1.800, quais são os problemas? Pessoal, muito importante isso daqui. Quando você cai num checkout, aí tem aqui são os dados do cartão, aqui o botão de compra, aqui aparece o cartão frente e verso. Quando você entra num produto de R$18 mil, você começa a ter uma série de problemas técnicos, que não começam só porque são R$18 mil, começa a partir do momento que você vende qualquer coisa acima de R$2 mil. Pelo Hotmart, que é o maior gateway de infoprodutos do Brasil e um dos maiores do mundo,